Era numa sexta-feira, quando o Senhor Jesus Cristo apareceu em mim e me falou para visitar o inferno. Após voltar, não consegui dormir nem comer no dia seguinte de minha visita ao inferno. Eu revivi o inferno todos os dias. Quando fechava os olhos, tudo o que eu conseguia ver era o inferno. Os meus ouvidos não se fechavam aos gritos dos condenados ao inferno. Era como um programa de televisão, eu revivia toda hora, todas aquelas coisas que tinha testemunhado no inferno. Todas as noites eu estava no inferno e todos os dias eu me esforçava para achar as palavras certas, para revelar ao mundo todas as coisas assustadoras que eu havia presenciado. Jesus voltou a aparecer para mim e disse: Minha filha, esta noite nós vamos à perna direita do inferno. Não fique assustada porque eu a amo e estou com você. A face do Senhor estava triste, e os seus olhos estavam cheios de muita ternura e de um profundo amor. Apesar daqueles que estão no inferno estarem perdidos para sempre, eu sabia que ele ainda os amava e que os amaria por toda a eternidade. Minha filha, ele disse, Deus, o nosso Pai, deu a cada um o livre-arbítrio, para que escolha a quem servir, a ele ou a Satanás. Você vê, Deus não fez o inferno para o seu povo. Satanás engana muitos, levando-os a segui-lo, mas o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Não é o meu desejo nem o do meu Pai que qualquer um pereça. Lágrimas de compaixão escorriam pela face de Jesus. Ele começou a falar novamente. Lembre-se das minhas palavras nos dias por vir, quando eu mostrar-lhe o inferno. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Agora, às vezes, vai até parecer que eu abandonei, mas não farei isso. Também de vez em quando seremos vistos pelas forças diabólicas e pelas almas perdidas. Não importa onde formos, fique tranquila, e não tema me seguir. Fomos juntos. Eu seguia logo atrás dele, chorando. Havia chorado há dias, e eu não conseguia tirar a presença real do inferno que estava diante de mim. Chorava mais por dentro. O meu espírito estava muito triste. Chegamos à perna direita do inferno. Olhando à minha frente, vi que estávamos num caminho que era seco e queimado. Gritos cruzavam o ar imundo, e o fedor da morte estava por toda parte. O odor era às vezes tão repugnante que me embrulhava o estômago. Havia trevas por toda parte, a não ser pela luz que emanava de Cristo e dos buracos em chamas, que pontilhavam a vista tão longe quanto eu podia enxergar. De repente demônios de todos os tipos passavam por nós e soltavam grunhidos. Espíritos demoníacos de todos os tamanhos e formas falavam entre si. À nossa frente, um demônio grande dava ordens aos menores. Paramos para escutar, e Jesus disse: Há também um exército invisível de forças malignas que não vemos aqui, demônios como os espíritos malignos de doenças. Vão, disse o demônio maior para os diabinhos e diabos. Façam muita maldade. Destruam lares e famílias. Tentem os crentes fracos. Deem instruções equivocadas e desviem tantas pessoas quanto puderem. Vocês serão recompensados quando voltarem. Lembre-se que devem ter cuidado com aqueles que aceitaram realmente a Jesus como seu Salvador. Eles têm o poder de expulsá-los. Vão agora por toda a terra. Já tenho muitos outros lá em cima e ainda outros para serem enviados. Lembre-se, nós somos servos do príncipe das trevas e dos poderes do ar. Nisso as formas malignas começaram a voar para cima e para fora do inferno. As portas acima da perna direita do inferno se abriram e se fecharam rapidamente para deixá-los sair. Alguns também subiram e saíram pelo túnel que descemos. Tentarei descrever a aparência destes seres malignos. O que falava era muito grande, do tamanho de um urso grisalho adulto, de cor marrom, com uma cabeça de morcego, e olhos colocados bem atrás do rosto cabeludo. Os braços também eram cabeludos, e desciam ao longo do seu corpo. Presas imensas saíam do cabelo da sua face. Um outro era pequeno como um macaco, com braços compridos e com o corpo todo peludo. Sua cara era pequena e tinha o nariz pontudo. Não consegui ver olhos em nenhum lugar do seu rosto. Ainda havia um que tinha um cabeção, orelhas grandes e um rabo comprido, e um outro que era tão grande quanto um cavalo, com uma pele lisa. A visão desses demônios e dos espíritos malignos, com o fedor terrível que se desprendia deles, dava-me náuseas. Para onde eu olhava só havia demônios e diabos. Os maiores desses demônios,
Eu ouvi do Senhor, recebi as ordens diretamente de Satanás. Jesus e eu descemos pelo caminho até chegarmos a um outro buraco. Gritos de dor e lamentos inesquecíveis estavam por toda parte. Meu Senhor, o que vem depois? Pensei. Passamos bem no meio dos seres malignos, que pareciam não nos ver, e paramos diante de um outro buraco de fogo e enxofre. Neste buraco havia um homem de grande estatura. Eu o ouvi pregando o Evangelho. Olhei espantada para Jesus procurando uma resposta, já que ele conhecia os meus pensamentos. Ele disse: Este homem foi um pregador do Evangelho na terra e durante algum tempo ele falou a verdade e me serviu. Fiquei imaginando o que aquele homem estava fazendo ali no inferno. Ele tinha mais de 1,80 metros de altura e o seu esqueleto era de um cinza sujo, como de uma pedra tumular. Partes de suas roupas ainda estavam penduradas nele. Indagava por que as chamas tinham deixado estas roupas rasgadas e esfarrapadas, e não as tinham destruído totalmente. Carne queimada ficava pendurada nele e o seu crânio parecia estar em chamas. Um fedor horrível vinha dele. Observava o homem com as suas mãos espalmadas, como se estivesse segurando um livro e começasse a ler as escrituras daquela Bíblia imaginária. Lembrei-me de novo, do que Jesus havia dito: você conserva todos os seus sentidos no inferno, e eles são mais aguçados. O homem lia escritura após escritura e eu achei que aquilo era bom. Jesus disse para aquele homem com muito amor em sua voz: A paz, fique quieto. Imediatamente o homem parou de falar e virou-se vagarosamente para olhar Jesus. Eu via a alma do homem dentro daquela forma esquelética. Ele disse ao Senhor: Senhor, agora eu vou pregar a verdade a todas as pessoas. Agora, Senhor, estou preparado para ir e dizer às pessoas sobre este lugar. Sei que enquanto estava na terra eu não acreditava que existisse o inferno, e nem acreditava que o Senhor estava voltando. Era isso que as pessoas queriam ouvir, e eu abri mão da verdade com os membros da minha igreja. Eu sei que não gostava de ninguém que fosse de uma raça ou de uma cor diferente, e levei muitos a se afastarem do Senhor. Fiz minhas próprias regras sobre o céu, e sobre o certo e o errado. Eu sei que levei muitos a se desviarem e a tropeçarem na sua santa palavra, e ainda peguei dinheiro dos pobres. Mas, Senhor, me tira daqui que eu farei tudo certo agora. Eu já me arrependi. Eu amarei as pessoas de todas as raças e cores. Jesus respondeu: Você não só distorceu e deturpou a santa palavra de Deus, como também mentiu dizendo que não conhecia a verdade. Os prazeres da vida foram mais importantes para você do que a verdade. Eu visitei e tentei fazê-lo voltar, mas você não escutava. Você seguiu o seu próprio caminho e o seu senhor foi o pecado. Você conhecia a verdade, mas não se arrependia ou se voltava para mim. Eu estava lá o tempo todo. Esperei por você. Eu queria que você se arrependesse, mas você nunca fez isso. Agora o julgamento já foi realizado. Havia piedade na face de Jesus. Eu sabia que se aquele homem tivesse ouvido o chamado do Senhor, não estaria ali agora. Ó gente, por favor escute. Jesus voltou a falar com o desviado: Você devia ter dito a verdade, e teria levado muitos à retidão com a palavra de Deus, que diz que todos os infiéis terão parte no lago de fogo e enxofre. Você conhecia o caminho da cruz. Você conhecia o caminho da retidão. Você sabia como falar a verdade. Mas Satanás encheu o seu coração de mentiras e você caiu em pecado. Você deveria ter realmente se arrependido com toda sinceridade, não só pela metade. A minha palavra é verdadeira. Ela não mente. Agora é tarde, muito tarde. Nesse instante, o homem mostrou os punhos a Jesus e o amaldiçoou. Penalizados, Jesus e eu caminhamos para o próximo buraco. O pregador desviado ainda amaldiçoava, com raiva de Jesus. Enquanto caminhávamos pelos buracos de fogo, as mãos dos perdidos tentavam alcançar Jesus, e com súplicas clamavam a ele por misericórdia. Suas mãos e braços eram ossudos, cinzentos, escurecidos pela queima. Não havia carne viva ou sangue, nenhum órgão, somente os moribundos e a morte. Chorava por dentro: ó terra, se arrependa. Senão, você virá para cá. Pare antes que seja tarde demais. Paramos em outro buraco. Sentia muita pena de todos, a tal ponto que estava fisicamente fraca e mal podia ficar em pé. Soluços enormes me sacudiam.
Jesus, estou muito machucada por dentro, eu disse. De dentro do outro buraco, uma voz de mulher falou com Jesus. Ela estava no centro das chamas, que cobriam todo o seu corpo. Os seus ossos estavam cheios de vermes e de carne queimada. Com as chamas tremulando ao redor dela, ela levantou suas mãos para Jesus, chorando. Jesus, deixe-me sair daqui. Eu lhe darei o meu coração agora, Jesus, e contarei a todos sobre o seu perdão. Por favor, deixe-me sair. Jesus disse: A minha palavra é verdadeira e ela declara que todos devem se arrepender, deixar os seus pecados e me pedir para entrar em suas vidas, se eles não quiserem vir para este lugar. Há perdão dos pecados pelo meu sangue. Sou fiel e justo, e perdoo todos aqueles que vêm a mim, não os lançarei. Aí ele virou-se, olhou para a mulher e disse: Se você tivesse me escutado, vindo comigo e se arrependido, eu a teria perdoado. A mulher perguntou: Senhor, não tem como sair daqui? Jesus respondeu bem suavemente: Mulher, ele disse: Foram-lhe dadas muitas oportunidades para o arrependimento, mas você endureceu seu coração e não quis. Você sabia que a minha palavra dizia que todos os fornicadores terão a sua parte no lago de fogo AP 21,8. Jesus virou-se para mim e disse: Esta mulher teve relações com muitos homens, levando muitos lares a serem desfeitos. Apesar disso tudo, eu ainda a amava. Eu fui a ela, não para condená-la, mas para salvá-la. Enviei muitos servos meus para falar com ela e ajudá-la a se arrepender dos maus caminhos, mas ela não quis. Quando era ainda jovem a chamei, mas ela preferiu continuar em pecado. Ela fez muita coisa errada, mas se ela tivesse voltado para mim, eu a teria perdoado. Satanás entrou nela, e ela ficou fria, amarga e não perdoava os outros. Ela ia à igreja só para pegar os homens, e quando os achava, os seduzia. Se pelo menos tivesse se voltado para mim, os seus pecados teriam sido lavados pelo meu sangue. Uma parte dela queria me servir, mas você não pode servir a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Cada indivíduo tem de escolher a quem vai servir. Senhor, clamei, dá-me forças para continuar. Eu tremia da cabeça aos pés, por causa dos horrores do inferno. Jesus me disse: Calma, aquieta-te. Ajude-me, Senhor, eu clamei. Satanás não quer que saibamos a verdade sobre o inferno. Nem no pior dos meus sonhos, eu imaginei que o inferno seria assim. Querido Jesus, quando é que tudo isso vai terminar? Minha filha, Jesus respondeu: só o Pai sabe quando o fim chegará. Depois ele falou comigo de novo e disse: Calma, aquieta-te. Então um poder tremendo veio sobre mim. Jesus e eu caminhamos entre os buracos. Eu queria puxar todas aquelas pessoas por onde eu passava, para fora dali, levá-las correndo aos pés de Jesus. Chorava muito por dentro. Pensei comigo mesma que nunca desejaria ver os meus filhos ali. Finalmente, Jesus virou-se para mim e disse calmamente: Minha filha, vamos para sua casa agora. Amanhã à noite retornaremos a esta parte do inferno. De volta à minha casa, chorei muito. Durante o dia eu me lembrava do inferno e de todas as pessoas de lá. Eu falava a todos que encontrava no meu caminho, durante o dia, sobre o inferno. Eu dizia-lhes que o sofrimento no inferno era muito além do que podíamos imaginar. Todo aquele que ler este livro deve, por favor, eu peço, arrepender-se dos seus pecados. Clame a Jesus e peça a Ele que o salve. Clame por Ele hoje. Não espere até amanhã. O amanhã pode não vir. O tempo está acabando rapidamente. Ajoelhe-se e limpe-se dos seus pecados. Seja bom com o seu próximo. Pelo amor de Jesus, seja bom e perdoe aos outros. Se você estiver zangado com alguém, o perdoe. Não há raiva tão grande, que vale a pena ir ao inferno por causa dela. Seja compassivo como Cristo, que perdoa nossos pecados. Jesus está pronto a nos receber se tivermos um arrependimento de coração, e permitirmos que o seu sangue nos purifique de todos os pecados. Amem os seus filhos, e o seu próximo como a si mesmo. O Senhor das Igrejas diz: arrependa-se e seja salvo.